vamos dar início ao processo legislativo. Vamos acompanhar aqui quais são os procedimentos, porque o processo legislativo ele consiste, nas regras procedimentais constitucionalmente previstas para a elaboração das espécies normativas, espécies essas que nós vamos ver uma por uma mais para frente. Gente, a importância de estudar o processo legislativo de formação das espécies normativas é sabermos o correto trâmite a ser observado, sob pena de ser inconstitucional a futura espécie normativa ou não. Então, agora nós vamos ver cada uma das fases. Nós temos 3 fases, ok? Agora nós vamos para a primeira fase, que é a fase de iniciativa. Aqui, gente, essa primeira fase ela pode ser conhecida como uma fase instauradora. Por quê? Essa fase ela vai instaurar um procedimento que deverá culminar desde que preenchido todos os requisitos e seguido todos os trâmites, com a formação da espécie normativa. Nós temos vários tipos de iniciativa, então nós vamos começar pela regra geral. De maneira ampla, a Constituição Federal ela atribui competência às seguintes pessoas e órgãos, isso conforme o artigo 61 da Constituição. São esses: qualquer deputado federal ou senador da República, comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, presidente da República, Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, procurador-geral da República e os cidadãos, ok? Essa é a regra geral para a iniciativa. Um outro tipo de iniciativa é a iniciativa concorrente. Essa está no artigo 60 da Constituição, inciso 1, 2 e 3. Aqui, gente, essa iniciativa ela refere-se à competência atribuída pela Constituição a mais de uma pessoa ou órgão. Um terceiro tipo de iniciativa é a iniciativa privativa. Essa também pode ser conhecida como reservada ou exclusiva. Aqui, algumas leis elas são de iniciativa privativa de determinadas pessoas ou órgãos, ou seja, só podem ser propostas por essas pessoas ou órgãos, sob pena de se configurar vício formal de iniciativa. Sobre esse vício formal, nós estudamos ele quando nós estudamos as regras de do controle de constitucionalidade, porque aqui, nessas regras, elas apontam que as espécies normativas elas podem apresentar tanto vício formal, sendo esse subjetivo ou objetivo, como vício material. O vício formal, ele diz respeito ao processo de formação da lei, podendo ser na fase de iniciativa, então aqui seria um vício formal subjetivo, ou nas demais fases. E temos o vício material, e esse diz respeito ao conteúdo, tá? Ou seja, a matéria tratada pelaquela espécie normativa. Um outro tipo de iniciativa é a iniciativa popular. Essa está no artigo 14 da Constituição. Aqui nós temos a possibilidade do eleitorado nacional propor, deflagrar um processo legislativo de lei complementar ou ordinária, mediante proposta de no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, com participação de 3/10 dos seus eleitorados, ok? Aqui, gente, ela serve para dar um start, tá? Porque ela deve ser apresentada à Câmara dos Deputados. Um outro tipo de iniciativa é a iniciativa parlamentar. Essa é proposta apenas pelo Congresso. E a extraparlamentar, presidente da República, STF, Tribunais Superiores, Ministério Público e cidadãos. E a conjunta, aqui a apresentação ela depende da concordância de mais de um legitimado. Agora, indo para a segunda fase, nós temos a fase constitutiva. O que seria essa fase? Aqui, gente, nós temos a conjugação de vontades, tanto do legislativo, onde vai haver a deliberação parlamentar, sendo essa discussão e votação, como a do executivo, onde nós teremos a sanção ou veto. Começando pela deliberação parlamentar, aqui, como regra geral, em decorrência do bicameralismo federativo, nós já vimos isso no Poder Legislativo,
tratando-se de processo legislativo de lei federal, sempre haverá a apreciação de duas casas, a casa iniciadora e a casa revisora, ok? Assim, para que o projeto de lei ele seja apreciado, né, pelo chefe do executivo, ele deverá necessariamente, previamente, ser apreciado e aprovado pelas duas casas, sendo essa a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Muita gente tem aquela pergunta, né? O projeto começa na Câmara ou no Senado? Então, quando for de iniciativa do Presidente da República, do STF, de tribunais superiores, comissões da Câmara, Procurador-Geral da República e os de iniciativa popular, o início vai se dar na Câmara dos Deputados. Aqui vai ser, então, a casa iniciadora. E quando for de iniciativa dos senadores ou de comissão do Senado, a casa iniciadora vai ser o próprio Senado. Quanto às comissões, a apreciação pelas comissões. Então, iniciado o processo legislativo, o projeto de lei ele vai ser passado, né? Ele passa a ser apreciado pelas comissões. O que seria isso? Basicamente, o projeto, né, ele deverá ser visto, em primeiro lugar, por uma comissão temática. Nós estudamos isso no Poder Legislativo, tá? Só entrando aqui um pouquinho. Ele, em primeiro lugar, né, como eu disse, ele deverá ser visto por uma comissão temática. Essa comissão, ela irá analisar a matéria da proposição. E, em seguida, ele deverá ser apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça, que então examinará, dentre outros aspectos, a constitucionalidade. As comissões, lembra de quando a gente falou das comissões permanentes, temporárias, então. Então, em segundo momento, né, ele deverá ser apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se o projeto envolver aspectos orçamentários, financeiros, ele deverá ser apreciado também pela Comissão de Finanças e Tributação. Agora, iniciando o processo de votação. Nós temos dois tipos de processo de votação. O processo de votação ostensivo, que é por meio de votação aberta, e o secreto. O secreto, ele se dá por meio do sistema eletrônico, né? Aqui vai acontecer em caso de estado de sítio ou por decisão de 1/10 dos membros da casa. E o ostensivo, aquele que é por votação aberta, ele ainda tem dois outros processos, né? Ele se dá por dois outros processos, que é o processo simbólico, onde os parlamentares eles permanecerão sentados, levantando-se apenas aqueles que votarem pela rejeição do projeto. E o processo nominal. Esse aqui vai acontecer se for requerido verificação de votação, tá? E vai ocorrer nos casos de quórum especial, sob requerimento de qualquer deputado ou nos casos expressos nos regimentos. Agora, iniciando a casa revisora. Aqui, gente, quando o projeto ele é rejeitado na casa iniciadora, ele logo será arquivado. Só que se ele for aprovado, ele seguirá para a casa revisora. Lembra do bicameralismo federativo? Então, ele passará para a casa revisora. Aqui, ele também irá passar por comissões e, ao final, a casa revisora ela poderá aprová-lo, rejeitá-lo ou emendá-lo. Quando ele for aprovado, ele será enviado para sanção ou veto, né? Ele será encaminhado, então, ao executivo aqui. Se ele for rejeitado, ele será arquivado, só podendo ser representado na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer uma das casas do Congresso Nacional, ok? Ou seja, se a maioria absoluta dos membros quiserem apresentar esse mesmo projeto, ele poderá ser apresentado na mesma sessão legislativa, desde que cumprido esse requisito.
tá? Se não tiver essa formalidade, se não for cumprida essa maioria absoluta, ele não poderá ser apresentado na mesma sessão, né, legislativa, então passará para a sessão seguinte. Se ele for emendado, a emenda somente o que foi modificado deverá ser apreciado pela casa iniciadora, tá? Ou seja, a casa revisora, ela quis fazer uma emenda ao projeto, porém, né, o que foi modificado deverá ser apreciado pela casa iniciadora. Então, ele vai voltar lá na primeira casinha, sendo vedada a apresentação de subemenda, tá? Isso é bem importante. Então, se a casa iniciadora aceitar a emenda, o projeto seguirá para deliberação executiva. Porém, se não for aceito, o processo ele seguirá com a sua redação original, sem a emenda. Quanto às espécies de emendas e as regras fundamentais, gente, aqui quem quiser pesquisar tem no artigo 118 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, tá? Seria nada mais do que espécies, né, tipos de emendas. Nós temos a supressiva, onde ela vai mandar erradicar qualquer parte de outra proposição. A aglutinativa, que ela resulta da fusão de outras emendas. A substitutiva, ela se denomina por substitutiva quando ela altera substancial formalmente em seu conjunto, tá? Considera-se formal a alteração que vise exclusivamente ao aperfeiçoamento da técnica legislativa. Temos também agora sobre a deliberação executiva, no caso a sanção ou veto. Aqui, gente, é nada mais do que o presidente sancionar ou vetar o projeto, tá? Em caso de aceitação, né, de concordância, ele irá sancionar o projeto de lei, tá? Aqui é o momento que o projeto se torna lei mesmo. A sanção, ela pode ser expressa, quando o chefe do executivo deliberadamente expressa sua concordância, ou tácita, tá? Se ele não se manifestar em 15 dias, o prazo que ele tem é de 15 dias, o seu silêncio importará em sanção. É importante ter uma atenção maior aqui no artigo 48 da Constituição, tá? Agora, no caso do veto. O veto, ele pode ser total ou parcial. Sobre as regras gerais do veto, vamos lá. Em caso de discordância, o presidente ele poderá vetar o projeto de lei, tá? Observando algumas regras como o prazo. O presidente tem um prazo de 15 dias úteis contados da data do recebimento para vetar. O veto ele pode ser total ou parcial. Parcialmente significa que ele pode vetar, por exemplo, um artigo, um parágrafo, um inciso, a linha, mas vale ressaltar que não existe veto de palavra, tá? Sobre os tipos, nós temos o veto jurídico e o veto político, tá? O jurídico ele se caracteriza pela inconstitucionalidade e o veto político é quando ele é contrário ao interesse público, tá? Quando o projeto de lei é contrário ao interesse público. O presidente também deverá comunicar ao presidente do Senado os motivos desse veto em até 48 horas. Sobre as características do veto, ele deve ser expresso, devendo ser motivado e escrito. Ele deve ser supressivo, tá? Sempre supressivo, ou seja, não podendo adicionar nada. E ele é superável ou relativo, porque ele pode ser derrubado. Porque não existe veto sem motivação, tá, gente? É importante lembrar. Porque, como eu disse, o veto, ele não pode ser tácito, tá ok? E existindo esse veto, né, ele será necessariamente apreciado em sessão conjunta, ou seja, pela Câmara e o Senado, dentro de 30 dias, pelo voto da maioria absoluta, em votação ostensiva, aberta, né? Nós vimos os tipos de votação. Então, o veto poderá ser afastado ou não. Se esse veto for derrubado, ele deverá ser enviado ao presidente da República para promulgação, né, do projeto de lei dentro de 48 horas.
Se esse, né, no caso o presidente da República, não fizer, caberá ao presidente do Senado. Se esse também não fizer, caberá ao vice-presidente do Senado, tá? Artigo 66, dá uma lidinha lá. E se o veto for mantido, caberá então o arquivamento do projeto aplicando a regra da irrepetibilidade, o artigo 67. Se for sancionado, passará para promulgação. A terceira e última fase do processo legislativo é conhecido como fase complementar, tá? Aqui já é a fase final, tá? E ela pode ser bipartida na promulgação e na publicação da lei. A promulgação, vamos lá, ela nada mais é que um atestado da existência válida da lei e de sua executoriedade. Aqui, então, certifica-se o nascimento da lei. E no momento da promulgação, o projeto já se transformou em lei, ok? Aqui, quem quiser dar uma conferida, vai no artigo 66, parágrafo 7 da Constituição. Já quando nós falamos em publicação, aqui o ato, ele levará ao conhecimento de todos, tá? Então, seria a inserção do texto da lei no Diário Oficial por quem promulgou. Nesse momento aqui, é o momento em que o cumprimento da lei será exigido, tá? E nós temos 45 dias para essa lei começar a vigorar, tá? Artigo 3º da LINDB. Então, voltando aqui, a promulgação é onde certifica-se o nascimento da lei, né? E a publicação é o ato que levará o conhecimento de todos. Agora, resumindo todo esse processo, nós vimos que o processo legislativo ele tem 3 fases, sendo a primeira fase de iniciativa, a segunda a fase constitutiva e a terceira a fase complementar. A fase iniciativa nós vimos quem pode propor, né, os órgãos e as pessoas que podem propor os projetos de lei. Vimos também que o projeto ele é apreciado por 2 casas por conta do bicameralismo federativo, né? Sendo essas casas a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E quando esse projeto ele é proposto, quem geralmente será a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados, tá? O Senado ele será uma casa iniciadora quando o projeto for proposto por ele. Aí a Câmara será a revisora, mas em regra quem será a iniciadora será a Câmara dos Deputados. Então, o projeto ele vai ser proposto, né? Logo em seguida ele vai passar pela comissão temática, que é uma comissão temporária. Essa, no caso, vai opinar. E passará também pelas comissões permanentes, tá? Se ele tiver um aspecto financeiro, né, orçamentário, ele passará pela Comissão de Finanças e Tributação. Se não, passará somente pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Se houver divergências nos pareceres dessas comissões, aí então o projeto será levado a plenário. Aí nós vimos os tipos de votação, né? Que temos a votação ostensiva e a secreta. Mas caso o projeto ele for aprovado, ele será encaminhado para a casa iniciadora, que no caso aqui é a Câmara dos Deputados. Sendo aprovado, passará para a casa revisora, o Senado Federal, que também passará por 2 comissões, as temáticas e as permanentes. Sendo aprovado, ele passará para a terceira fase, né? Para a deliberação do presidente da República. Ele poderá, então, sancionar ou vetar esse projeto de lei. Se for sancionado, ele passará para promulgação e publicação. Se for vetado, nós vimos aqui que o presidente ele deve motivar esse veto, vimos as hipóteses em que ele pode vetar parcial ou totalmente, enfim. E no mais é isso, não é difícil, é só prestar atenção em cada fase. E na semana que vem a gente vai estudar todas as espécies normativas, ok?